Bom dia, bom dia, bom dia, paz e graça, Deus abençoe. Aleluia. Bom dia. Muito obrigado por participar conosco nesse cafezinho da manhã, agora com o irmão Nilson, durante essa semana, vai estar abençoando a gente com a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um texto maravilhoso, muito conhecido na palavra de Deus, aquele texto onde Jesus manda os discípulos lançarem a rede, depois de ter pescado muito tempo, ter passado aperto demais a noite inteira, não ter pegado nada. Jesus manda eles fazer algo diferente, manda lançar a rede. Diferente é porque sob a palavra de Jesus tudo fica diferente. Olá, bom Nilson, lê o texto para nós aí. Você quer essa palavra? Está em Lucas capítulo 5, queridos, a pesca maravilhosa, não é de versículo 1 a 11, mas vou deixar só uma palavra aqui. Jesus usa o barco de Pedro, aquela história toda, mas acabando, vou ler do versículo 4 adiante, tá, Deus? Tá. Quando acabou de falar, disse a Simão: afasta-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Palavra sobre do Senhor. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Mano, isso fala muito pesado comigo. Eu vou contar um exemplo. Vou contar um exemplo a respeito do meu encontro com o irmão Nilson. Como é que foi? Sabe quando você tá já cansado de pescar? Você já tá, a situação já tá assim, te desanimando. Eu sei que na vida da gente tem momentos difíceis. Tem momento, irmão Nilson, que a gente, embora você seja um homem de Deus, embora você ame a Jesus e busque as coisas do alto, mas tem momento que a gente dá uma baqueada, dá uma descansada, dá uma cansada, na verdade. A gente fica assim para baixo, porque você pesca e nada acontece. Você fala, ministra para tantas pessoas, às vezes nada acontece. Eu lembro que eu estava trabalhando nos Estados Unidos e durante o ano centenas de pessoas davam serviço para muita gente e ministrava para um e para outro e no final via muito pouco resultado. Então eu fiquei assim um pouco para baixo nisso. Então um dia o Amarildo, que é um amigo meu, que agora está com o Senhor já, ele me chamou para me ir num culto. E o irmão Nilson, ele chamou o irmão Nilson também para ir num culto, mas eu não conhecia o irmão Nilson. E ele falou com o irmão Nilson que ia apresentar para ele. Como é que ele falou, irmão Nilson? Querido, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei se é onde é noite, de onde vai chegar esse vídeo para você. Meu nome é Nilson, Deus me deu o privilégio de conhecer esse homem de Deus. Na realidade, eu vou consertar essa frase: santo homem de Deus. Porque o homem tem muito por aí, mas santos tem pouco. É o seguinte, o Marildo foi um dos melhores amigos que Deus me deu aqui na América. Foi um homem que passou na minha vida e fez história, e faz história, está bem vivo no meu coração. Daqui 2 dias vai fazer 8 meses que o Senhor Jesus o levou. Mas parece que Deus, no caminho da vereda da justiça, Deus sempre tem uns propósitos dele, trabalha de uma forma... só lá na frente você vai entender como que Deus trabalha. A Marildo me chamou, eu moro em New Jersey, eu moro 4 horas da casa do Davis, ele mora aqui em Massachusetts, eu moro em New Jersey. O Marildo me chamou, eu venho 3 vezes no ano visitar o Marildo. Só que nesse dia ele me chamou numa quarta-feira, falou: Nilson, você me ama? Amo. Você me ama? Vem na quinta-feira, antes da sexta-feira, porque sexta-feira vai ter um culto numa casa aí. Eu quero te apresentar para você um santo homem de Deus, um amigo meu. Você conhece muitos homens de Deus, eu vou te apresentar um cara diferente. Eu falei: o cara, tá bom, Marildo, então você vai ficar feliz se eu for na tua casa aí. Aí saí quinta-feira, vim, tá? Passei lá na oficina do Amarildo e tal. E na sexta-feira fui do trabalho do Marildo, nós fomos. Só que lá nessa casa tinha vários pastores, tinha um pastor venezuelano que fez missão com a gente em Costa Rica, eu, o Marildo. Não vi nem o Davis. Ele disse que estava lá, né? Ele estava nessa reunião e foi muito bom. Deus ali, eu pude falar meu testemunho, algumas coisas. E é esse testemunho que eu quero falar. Então fala, vai lá. Não, pode continuar aí. Então, só que eu não tive a oportunidade de conhecer o Davis e o Amarildo pediu para falar alguns testemunhos, algumas coisas assim em Costa Rica. E eu sou daqueles que a Bíblia fala que onde Jesus entra, as coisas mudam. Aleluia. Isso aí. Tem muitos profetas que envelheceu. Eles envelhecem, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela nunca envelhece. Ela se renova a cada manhã. Então, quando Jesus entra num local através da autoridade da palavra dele, algo acontece. Então, eu não esperava que passou esse encontro maravilhoso que Deus estava preparando para levar o Marildo e me deixar o segundo Amarildo,
que agora nós temos quase 3 anos juntos e eu vim hoje, eu estou fazendo 55 anos, vim sexta-feira para cá, vim celebrar meu aniversário na casa desse homem. Eu conheço toda a família dele no Brasil, fui lá conhecer, que impactou minha vida, e está impactando a vida de vocês do outro lado aí. É um homem de Deus, é um santo homem de Deus. Eu estou indo embora aqui meia hora, tá? E eu estou com vontade de chorar já aqui. Então eu vou deixar ele falar para vocês o que passou naquela noite, mas eu conheci ele no sábado. No sábado, foi tremendo. Você vai falar, mas acabou tudo, que saímos de lá 1h da manhã. E falou, Marildo, você não me apresentou o homem de Deus. Você mandou vir aqui para esse homem de Deus, eu quero conhecer esse homem. Tinha vários. Não, tranquilo. Aí fui trabalhar com ele no sábado, meio-dia, falei, você no restaurante. Cheguei no restaurante lá, eu tenho esse problema com a Marildo, que ele gosta de pagar tudo. Então chega assim, quando foi no banho, eu fui pagar a conta, sem comer nada. Eu falei, não, fica tranquilo, já tá tudo pago. Eu falei, mas como pago? Eu cheguei aqui agora, falei, será que esse cara pagou a conta? Meu Deus. Aí eu falei, não, tranquilo. Aí eu sentei. O David estava lá com um iPad, um computadorzinho lá, sentei, o Marildo chegou. O Marildo começou a conversar e o Marildo falou assim, esse cara eu quero que você conheça, esse é o Davis, e começou a falar a história. E quando a conta foi paga, que ele falou, ouviu? Aí depois eu entendi a mensagem que o Marildo falou, ele olhou nos meus olhos. Então eu conheci realmente, foi dali a amizade cresceu. E foi uma coisa extraordinária. Eu vou deixar o Davis falar aí o que passou com ele naquela noite. Que o que aconteceu na noite foi o seguinte. Acabou que eu encontrei com o irmão Nilson. Eu vi ele, porque ele pregou na sexta-feira. Mas no sábado foi o dia que eu encontrei de vez. Mas na sexta-feira o irmão Nilson deu uma palavra. E ele falava de um cara que chegou e puxou a sua língua. Exatamente. Puxou essa língua e falou que ele tinha que falar a verdade, porque o irmão Nilson também, há um tempo atrás, estava também igual Pedro, desanimado da pescaria, né, irmão Nilson? Exato. Estava dizendo que a pescaria, irmão Nilson, a pescaria cansa a gente. A Bíblia fala que a gente não pode desanimar de fazer, não pode cansar de fazer o bem, porque fazer o bem cansa. É pesado fazer o bem, você não pode cansar. Então, naquele dia o irmão Nilson deu essa palavra, uma palavra, irmão Nilson. Igual Jesus falou, Pedro falou assim, Senhor, mestre, eu trabalhei a noite inteira, sem brincadeira. O cara falar pra mim e voltar pra pescar, tá de brincadeira comigo. Mas, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Irmão, aquele dia quando o irmão Nilson deu aquela palavra poderosa. Eu sei que a gente ouve muita palavra, ouve áudios e vídeos e muitas pessoas pregando, pregadores e tal. E às vezes a palavra entra, sai, parece aquela semente que caiu na beira do caminho, que os pássaros levam. Mas naquela noite, eu falei assim, meu Deus, eu vou falar pro senhor na hora. Não vou fazer chorar, não pode chorar não, pelo amor de Deus. Eu preciso que o senhor solte a minha língua também. Eu preciso que o senhor me dê ânimo de voltar a lançar a rede. Eu preciso que o senhor me dá... Meu Deus, eu quero fazer exatamente do jeito que o senhor me chamou para fazer. Da forma que o senhor me chamou quando era novo, daquele primeiro chamado do senhor, que eu nunca abandonei a Jesus. Glória a Jesus. Nunca. Aleluia. De jeito... Como que eu vou abandonar? Não tem jeito. Mas eu precisava de lançar a rede, irmão Nilson. Eu precisava de continuar lançando na rede mais uma vez. Irmão Nilson, aí aquele dia eu tomei uma decisão comigo, falei assim, sobre a palavra, sobre a palavra do irmão Nilson, eu vou lançar ele. Porque nós somos ministros, irmão Nilson. Nós somos aquele que Jesus mandou para ir e pregar o evangelho a toda criatura. O seu testemunho levantou a minha vida. O meu testemunho levantou a vida de muitas pessoas. Eu não posso deixar de falar o testemunho meu. Eu não posso deixar de ministrar. Você fala que a palavra, eles venceram pelo poder do testemunho pelo sangue do e Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Aí eu saí dali, mas eu... na disposição, no propósito de fazer diferente. E sabe o que aconteceu, irmão Nilson? Saí dali, daí uns dias eu fui pro Brasil, ia de férias, e fui pro Brasil, cheguei no Brasil, falei assim, sabe o negócio? Vou começar assim, vou fazer logo 3 dias de jejum em seguida, sem comer, sem nada, durante 3 dias. E fui para uma ilha, chamei alguns irmãos que quisessem fazer isso, os irmãos sabem, então aí no Brasil assistiram meu vídeo. Falei, vamos orar e jejuar, vamos ficar por conta de orar e jejuar. Aleluia. Durante 3 dias, vamos buscar Deus, vamos pedir algo novo, algo diferente. Glória a pesca tem que ser diferente, irmão Nilson.
Aleluia! Quando você resolve buscar, você resolve ouvir a voz de Jesus, vou te falar pro seu negócio, a pesca vai ser diferente. Voltar ao primeiro amor. Sim! Quando você resolve a ouvir a voz do Senhor, a pesca é produtiva. Quando você resolve ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz de uma palavra de Deus que é dada para você, uma palavra de ânimo para te levantar, que é para isso que Jesus chama a gente para ministrar. Jesus te chama, meu irmão. Jesus me chamou para ministrar para você uma palavra de te levantar. Jesus me chamou para trazer para você uma palavra de cura, para trazer para você uma palavra de restauração, uma palavra de ânimo. Jesus, quando chamou Josué, quando chamou Moisés, e quando ele chamou vários homens de Deus que ele chamou, ele falou assim, não tenha medo, tenha ânimo, rapaz, se levante, tenha coragem, vai pra frente. Tudo que Jesus quer é que a gente tenha coragem e reinicie, enfrente a batalha, porque a batalha é difícil. Vai, lança a rede, mais uma vez, tenha coragem, tenha ânimo. Eu sei que você trabalhou demais, sei que você passou a noite inteira, ficou o tempo inteiro lutando e não conseguiu nada. Sabe o que aconteceu? Aquilo foi um grande mover cisneiro, mudou a minha vida, mudou a vida de muitos irmãos. Deus. Seu testemunho, eu tive lá, viu, David? Sim, aleluia. Tive lá, realmente mudou mesmo, foi transformado. Não, meu Deus, quantos irmãos foram abençoados por uma obediência, por ouvir a palavra. Tudo que nós precisamos, meu irmão, tudo que você precisa nessa manhã é ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra que te traz ânimo, uma palavra que te restaura, talvez uma palavra simples. O irmão Nilson talvez nem lembre direito da palavra que ele ministrou, não sei se ele lembra que ele pregou lá aquela noite, mas foi suficiente uma palavra. Sabe por quê? Porque a palavra, que é a semente, encontrou uma terra que estava precisando da semente. Uma terra que estava... Aleluia! Uma terra precisando da semente. Uma terra, aleluia! Uma terra fértil. Rapaz, aleluia! E tudo que o meu coração está assim fértil, precisando de uma palavra de Deus, uma palavra que me alegre, que me levante. De repente você está da mesma forma e precisa de ouvir de Deus uma palavra, e quem sabe em nome de Jesus, a palavra que você precisa nessa manhã é lança a rede de novo. Não insiste não, sobre a minha palavra, pode lançar a rede. Talvez, meu irmão, você já está batalhando precisando da sua cura, a sua enfermidade. Talvez você já está até desanimando. Aqui, meu irmão, continue insistindo. Lance a rede mais um pouquinho. Sob a palavra de Jesus, a pesca vai ser maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão Nilson acabou colhendo o meu peixe, abençoando a minha vida. Eu sempre fui homem de Deus, lógico, mas, sabe, irmão, tudo que você precisa é de algo que te levante, algo que te restaure. Então, hoje eu tenho 3 anos, né? Já essa amizade aí que Deus tem abençoado. Quando Deus trabalha abençoando por geral. Deus abençoa, Deus faz com que a terra produza, Deus faz com que os pássaros comam do fruto. Aleluia. Deus faz com que outras pessoas que passar pela rua vão ver a árvore produtiva e vai comer dos frutos e depois lançar frutos para outras pessoas. Amém. É assim que Deus faz. Tudo que Deus quer fazer é que a sua vida seja uma vida produtiva. Tudo que Deus quer fazer é que quando você lançar a rede, ela venha cheia de peixes no nome de Jesus. Então, Maurício, eu tenho que te agradecer essa palavra abençoada. Glória a Jesus. Essa bênção, exemplo de ser homem de Deus e de ministrar sem pena, sem medo, com coragem de ministrar, falar o que tem de falar sem medo de errar, fala o que está na palavra de Deus, fala aquilo que está no seu coração, porque nós vivemos da palavra. Não precisamos de muita coisa no nosso viver. A nossa vida tem que ser exemplo, tanto quanto é cada versículo da palavra de Deus, é a nossa vida e o nosso falar. Medicina para os nossos ossos e refrigério para a nossa alma. Aleluia. Isso é a palavra de Deus. Amém, irmão. Deus abençoe. Foi um prazer mesmo. Continue jogando a rede que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Deus abençoe o nome Paz de Jesus. E graça. Paz e graça.